Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um CâmaraCast, o podcast oficial da Câmara de Comércio Espanhola no Brasil. Eu sou Wagner Francis, Head de Projetos Estratégicos da Câmara. Estamos mais uma vez reunidos para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e todos os assuntos que abarcam o interesse do mercado e das nossas relações institucionais e empresariais Brasil-Espanha, Espanha-Brasil. Em especial hoje, estamos recebendo a presença de Camila Chaves Santos, membro ativa das políticas de difusão de conhecimento e de práticas de regulação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Fica com a gente, vamos dialogar e trazer insights fantásticos que com certeza vão ser muito úteis para você que está nos ouvindo. Vou então falar um pouco sobre a Camila. Camila é especialista, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado também na mesma instituição, fez pós-doutorado, na Universidade de São Paulo e na Universidade de Montreal na área de imunologia. Tema muito recorrente nos últimos anos, com inclusive. Certeza. Desde 2009, é pesquisadora em propriedade industrial no INPI, atuando como examinadora de patentes de biotecnologia. Atualmente, atua como coordenadora de relações institucionais do INPI São Paulo e é responsável pela unidade regional aqui de onde que a gente fala, em São Paulo. Uma satisfação te receber, Camila. Olá, obrigada pelo convite de participar desse videocast. Estou à disposição, a gente pode conversar um pouquinho sobre propriedade industrial. Bacana. Para começar, quero que você situe a gente no mundo. INPI, um instituto de propriedade industrial relacionado nas políticas do Brasil. Dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é onde o INPI, dentro do organograma Brasil, se situa, conta pra gente qual é a função estratégica dele no Ministério, quais são os serviços principais e quais as estratégias dentro do mercado brasileiro que o INPI atua. O INPI, ele como falado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é uma autarquia federal que foi criada em 1970, e ele atualmente está no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, mais conhecido como MIDIC, e dentro da Secretaria de Competitividade, e o que a gente observa neste governo atualmente, a gente está com um papel de propriedade industrial muito ativo, nós temos uma nova política de indústria Brasil, que tem a pauta de propriedade industrial como um dos pilares para o desenvolvimento da indústria e da inovação no Brasil, e com isso, assim, a gente pode dizer que para o Ministério e, obviamente, para nós do INPI, a propriedade industrial ela é central. Ela é uma das pautas de discussão, ela é uma das pautas de negociação e uma pauta de trabalho para levar o desenvolvimento da inovação, da exportação de negócios para o exterior, usando a propriedade industrial como uma proteção. Tá? Então, assim, que a gente faz? A gente é o órgão responsável pelo registro e concessão de ativos de propriedade industrial, que são as marcas, as patentes, desenho industrial e também o reconhecimento de indicações geográficas. Além disso, o INPI também faz o registro de programas de computador e de topografia de circuitos integrados. Tá? E a gente trabalha ativamente levando o conhecimento da propriedade industrial para os ativos, para os parceiros, seja eles grandes empresas que têm dificuldades de como funciona o sistema de propriedade industrial no Brasil, pequenas empresas que têm dificuldade de entender como funciona o ativo, como proteger, eles acham que às vezes é uma coisa muito difícil, então a gente precisa desmistificar questões, instituições de ensino, pesquisa e tudo mais. Então a gente trabalha não só com o viés de fazer a proteção, de fazer as análises, mas da promoção da cultura da propriedade industrial para que esse objetivo de usar a propriedade industrial como um pilar de desenvolvimento no país seja feito. Camila, conta pra gente. Naturalmente, o berço de todas as instituições estão na Casa da Federação do Brasil, que é em Brasília.
o INPI foge um pouco dessa regra. Isso. Conta pra gente onde que está a sede, o local de onde que saem as diretrizes e quais os escritórios que existem, talvez os principais escritórios espalhados e como é o atendimento. Beleza. Então, realmente, o INPI foge um pouquinho, né? A maioria, na verdade, não são todos, mas a maioria das autarquias federais estão localizadas com sua sede em Brasília, né? O INPI, historicamente, ele é do Rio de Janeiro, então ele mantém a sede no Rio de Janeiro, no centro do Rio, mas a gente tem unidades regionais espalhadas em alguns estados, né? Por exemplo, a gente tem uma unidade em Brasília, essencial. Nós temos aqui em São Paulo e também temos em alguns estados como Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, que são estados que também têm uma ação muito importante e essencial para o ecossistema local. Né? E como é que a gente trabalha? Né? As unidades regionais têm uma particularidade que, além da questão de ter alguns examinadores que fazem os exames técnicos de concessão de direitos, a gente também trabalha com os parceiros locais, levando a disseminação da cultura da PI, que eu havia comentado. Né? A gente faz palestras, a gente trabalha com entidades, tira dúvida, tem uma série de trabalhos que a gente realiza. Né? E para o usuário, como funciona o INPI? A gente tem diversas divulgações, tanto na internet, no nosso site, nas mídias sociais que nós temos, e o site do INPI, ele é provido de muito material, de manuais, diretrizes, norteadores, para você conseguir usar o sistema, né? Seja ele com uma facilidade para você depositar sua marca, seu programa de computador e tudo mais. E, além disso, nós temos um atendimento que hoje em dia ele é feito de forma virtual, né, que você não precisa mais sair de casa para ir num escritório mais próximo, ou se você não mora numa capital, né, você não vai ter o acesso, você consegue fazer de forma remota, tanto para tirar dúvidas pontuais ali, né, uma forma mais digitada, como também, se você tem uma dúvida um pouco mais profunda, você consegue um atendimento com uma pessoa que vai ao vivo conversar com você e tirar sua dúvida. Sim, fantástico. Dentro desses cases de sucesso, de atendimento ao público, eu vou destacar duas práticas que eu acredito que sejam interessantes. Quero que você conta pra gente mais o modus operandi, como que elas funcionam, que são duas áreas totalmente diferentes, que é a mentoria aos interessados em ter maior conhecimento e a atuação dentro das escolas de educação básica. Conta pra gente sobre esses dois lados totalmente diferentes de público e como que funciona. Então, o que acontece? A gente observa que assim, a propriedade industrial ainda é um ativo, né, um sistema importante, mas ainda precisa de mais desenvolvimento, né? Já melhorou muito no Brasil, mas a gente ainda precisa conversar mais, trazer mais conteúdo. Então, assim, a gente tem duas ações que foram citadas, né, que são importantes, que são diferentes, mas que com o objetivo de trazer um resultado. A mentoria, que serve para instituições de pesquisa ou para startups, por exemplo, na qual ela vai ser um atendimento mais especializado, não é um tirar dúvidas simplesmente ali de como eu faço o processo e tudo, mas ele vai discutir o projeto, trazer conhecimento, trazer alguns pulos, né, de como você melhora aquela forma de proteção para proteger uma marca ou uma patente, por exemplo, né, que você vai conversar com uma pessoa da área do INPI que vai discutir o seu projeto de uma forma sigilosa, obviamente, e para quando você for fazer o depósito, né, seja da sua marca ou da sua patente ou de outro ativo, você está melhor preparado para a chance daquilo ser concedido e você ter chance de sucesso, né? No caso do PI das escolas, é um projeto que o INPI tem desenvolvido há alguns anos, né, que é levar o conhecimento da propriedade industrial para dentro das escolas e institutos de tecnológicos, né, que você vai levar para a educação básica. Por exemplo, no nível médio, para quando as escolas têm aquelas iniciações científicas, aqueles projetos, levar o conhecimento da propriedade industrial para aquelas crianças, para que no futuro elas usem melhor o sistema. E aí a gente faz tanto conteúdo de disseminação, como esse ano está tendo um prêmio para as melhores invenções. Sim. Então, fantástico. Assim, é bacana para levar, para não ficar só quando a pessoa é adulta, que já está lá com o projeto e tudo, para ver se essa cultura ela começa desde o início. Antevém. Muito bom. Sobre atualidades. Certo. Localização geográfica.
tema muito em discussão no momento. Já existe também, né, discussões acerca do acordo Mercosul-União Europeia, mas quero falar sobre localização geográfica em específico no contexto Brasil. Números, exemplos, traz para a gente o que está acontecendo no momento e o que isso realmente diz do mercado brasileiro. O mercado brasileiro entende isso como um potente articulador do nome do Brasil no cenário mundial, quais as empresas PMEs que estão se destacando. E também, claro, o que é mais interessante, como isso eleva a economia na sua forma de entender? Então, o que acontece? As indicações geográficas, elas são o reconhecimento de um território que tenha a produção de alguma coisa que seja diferencial específica daquela região, né? E o que nós temos trabalhado ativamente são com produtores daqueles ativos, né? O Brasil, como é um país muito forte no agronegócio, por exemplo, então, assim, a gente identifica muitas indicações geográficas de produtos agro. Por exemplo, café, muito queijos, né? E a gente tem trabalhado ativamente, né, com fóruns estaduais para conscientização dos produtores daquelas regiões dos seus produtos, identificação daqueles produtos, registro, né, daquele reconhecimento. Por quê? Porque o reconhecimento de um produto, vamos pegar aqui um exemplo bem conhecido, que é o queijo canastra de Minas Gerais, né? A gente sabe que a Serra da Canastra tem aquela produção típica do queijo. Então, assim, aquele reconhecimento, ele vai agregar valor, porque não vai ser só um queijo, vai ser um queijo da Serra da Canastra, né, que tem aquele reconhecimento da região, e dentro desse reconhecimento tem toda uma forma básica de produção, que segue padrões, né, que são combinados entre os produtores. Para provar que este queijo ele é específico no globo. No globo daquela região, que naquela região você produzindo aquilo, você vai ter aquela característica, enquanto se você produzir em outro local, não. Então, é isso que a indicação geográfica vai fornecer. E aí, quando você tem esse reconhecimento, você valoriza mais aquele produto, qualquer que seja, né? Então, assim, hoje no Brasil, como a gente está fazendo um trabalho muito intenso, e ele é junto também, por exemplo, do Sebrae, a gente está tendo um crescente reconhecimento de indicações geográficas no Brasil. Hoje, acho que temos perto de 130 indicações geográficas já reconhecidas, tanto de produtos do agronegócio, quanto de produtos que a gente chama de manufaturados, né? Rendas, objetos, cerâmicas, que estão sendo reconhecidos, que a gente brasileiro às vezes já conhece, né? Mas a gente não conhecia com esse viés de ativo, né? E que para tentativa de ter um comércio mais robusto, né? E até que são produtos tipicamente brasileiros, que quando eles forem, por exemplo, exportados, eles terem um valor mais agregado e não ser simplesmente uma commodity. Sim, compreendo. A conversa está ótima, mas para finalizar, quero que você conte para a gente. Tenho algum produto que tem perfil de tem características para indicação geográfica. Eu tenho um produto que eu preciso de ter uma orientação, não é indicação geográfica, mas é uma patente. Como eu vou acessar, quais são os canais, você trouxe para a gente site, redes sociais, indica para a gente, quero ter mais conhecimento, quero fazer o uso dos serviços do INPI, por favor. Bacana, então, a gente tem vários canais, vários serviços, né, dependendo, micro e pequenas empresas, startups, por exemplo, a gente tem serviços de capacitação online, que são gratuitas, de forma assíncrona, sim. Que você pode ter um pouco mais de conhecimento, se você tiver interesse. Você tem palestras que a gente tem sempre ofertado em vários locais, na Câmara aqui, por exemplo, na Câmara Espanhola a gente já fez algumas, em outras instituições parceiras também acontecem, né? O site do INPI tem muito conteúdo, como eu falei, de materiais que ajudam tanto a depositar uma marca, tanto a depositar um programa de computador e até a fazer uma redação de uma patente, né? Então, se a pessoa tem um interesse, tem uma empresa que tem interesse, primeiro, além de tudo, no caso, por exemplo, de uma startup, se ela tem um financiamento, um Sebrae, um Senai, outros, tem até programas que têm propriedade industrial embutida. Sim. Então, é muita coisa que você pode
ter para conseguir esse conhecimento. Práticas de mercado são intrínsecas à propriedade. Exatamente. Estamos vivendo... Então, né? assim, cada vez mais a gente está trabalhando com parceiros para levar esse conhecimento, e o INPI oferece muitos serviços de capacitação, de treinamento, né, de aulas, né, palestras específicas para dar esse conhecimento maior. Maravilha, Camila, muito obrigado pelo conhecimento apresentado, pelos serviços do INPI, pelo serviço que vocês prestam. Quero agradecer a todos que acompanharam Obrigada. esse podcast, que possamos em outros momentos, em outras oportunidades, continuar essa discussão, convidada outras vezes para vir falar para a gente. O assunto é pujante, então a todo momento temos atualização. Não se esqueça de seguir as nossas redes também sociais, os canais de comunicação também da Câmara Oficial de Comércio Espanhola no Brasil. Voltamos daqui a pouco, em breve, no próximo momento, com mais um episódio do Câmara Cast. Obrigado. Obrigada.